Oi, gente, tudo bem? Então, aqui sou eu, professor Dardo, mostrando para vocês a matéria do nosso quarto e último bimestre deste ano letivo que foi, vamos dizer assim, complicado, né? Nós começamos com aula demorando para termos o calendário letivo, depois a aula remota naquele momento muito difícil da pandemia. Depois a situação começou a melhorar bastante até, né, em relação à pandemia e por uma questão até de segurança, de dificuldade de organizar o espaço do IFE agora, no finalzinho do ano, quando as coisas melhoraram, a gente continuou no formato remoto, estamos terminando assim e torcendo para que o verão não nos traga nenhuma má surpresa, para que a gente possa retomar ano que vem de forma presencial, certo? Então, nessa aula eu vou iniciar a matéria do último bimestre com vocês e vou dar umas pinceladas no que vem nos tópicos seguintes. Só que eu vou disponibilizar todos ao mesmo tempo na AVA. Porque por questão assim de final de ano, de encerramento de um dossiê que eu faço parte de um grupo de pesquisa, pelo projeto de ensino e outro projeto de pesquisa que eu faço parte, eu acabei demorando um pouco para postar as aulas. Aí vocês podem pensar, puxa vida, mas o bimestre acaba dia 4. Então eu trago duas notícias muito importantes para vocês. Primeiro, não vai ter trabalho final, tá? Vocês vão fazer só os tópicos de cada aula, o, o, os fóruns, perdão, de cada aula. Vão ser 4 aulas, 4 fóruns, e é isso. Os fóruns são a avaliação deste bimestre. E a segunda informação importante é que eu vou dar um prazo maior, tá? Não vai ser até dia 4. Vai ser pelo menos até dia 10 o prazo para fazerem todos os tópicos. Ah, professor, mas isso vai invadir o exame. Não tem problema, tá? Não tem problema. Se alguém ficar em exame comigo, eu faço o exame depois, certo? Essa é uma matéria muito importante, que é do quarto bimestre, e eu não quero que ela fique prejudicada. Então eu vou passar todas as aulas para vocês, todo o material e dar tempo para vocês assistirem todos os vídeos e fazerem as atividades, tá? Mas também não vou botar tanta coisa assim, eu vou fazer menos aulas, viu? Vão ser 4 tópicos ali. Em outros bimestres eu coloquei 6, 7 tópicos, então também não vai ser tanta coisa assim. Mas vai ser uma matéria importante. E o que nós vamos ver? O que? Pois então, deixa eu só abrir aqui o slide para vocês. Nós vamos discutir o trabalho, a sociologia do trabalho. Trabalho que já vinha sendo comentado superficialmente quando nós falamos do surgimento da sociologia, porque a sociologia surge imbricada na questão do conflito capital e trabalho e da revolução industrial. Mas agora nós vamos trabalhar especificamente com a categoria do trabalho, certo? Algumas coisas que eu listei nestes tópicos eu só vou falar agora para vocês, mas outras vão ser retomadas nos próximos vídeos. Gente, por que o trabalho é uma categoria central da sociologia? Eu posso dar uma explicação para vocês bem simplificada, e eu vou dá-la agora por início, que é até uma explicação que o senso comum daria, que é o seguinte: o trabalho é algo que nos garante a existência. E isso não é pouca coisa, né? Não há sociedade humana onde não exista o trabalho. Pelo menos a ação humana que a gente pode chamar de trabalho na medida em que ela provê a subsistência. Se as pessoas de qualquer sociedade ficarem completamente paradas, enfim, elas não sobrevivem, né? Em contextos de abundância, as pessoas podem até trabalhar menos, mas considerando toda a história de milênios da humanidade, a maior parte dos momentos foi de escassez. E aí o trabalho se fez, como sempre, muito necessário, né? E hoje, numa era capitalista desenvolvida, tecnológica, com abundante produção de riquezas e acumulação, bom, o trabalho segue sendo um elemento fundante da sociedade.
E não tem a ver só com prover a subsistência, né? Se eu fosse trazer para vocês a explicação durkheimiana, a divisão do trabalho ela organiza a sociedade. Se o trabalho de, sei lá, vamos pegar 5 profissões aqui: lixeiro, professor, profissões muito diferentes, motorista, padeiro, sei lá, a pessoa que trabalha com energia elétrica. Se essas pessoas sumissem, isso causaria um estrago imenso nas nossas vidas. Imagina pensando todas as diversas especificidades e ramificações de trabalho que existem, né? Então o trabalho ele nos solidifica, ele cria o que o Durkheim chama de solidariedade social. Ele une, ele constrói a sociedade. Então o trabalho ele é, desde o princípio, a primeira e mais discutida categoria da sociologia. Tá? Quando eu digo categoria, vocês podem entender como um conceito, como, enfim, como uma abstração que é discutida do ponto de vista científico. Tá? E trabalho na língua portuguesa vem de onde? Qual é a etimologia? Então, caso vocês não saibam, o trabalho ele vem, a palavra, né, vem do latim tripalium, que originalmente designava um instrumento de tortura, que é esse aí, que está no slide, esse instrumento de 3 pauzinhos aí, torturando um homem. E o que isso significa? Significa o seguinte, ó, que desde muito tempo atrás, das sociedades dos últimos milênios, vamos colocar assim, mas traçando uma linha de continuidade, tá? Desde a antiguidade no mundo ocidental, a gente pode colocar dessa forma, o trabalho ele é visto como algo, ou era visto predominantemente, como algo negativo, como algo que constituía a realidade da ralé, dos explorados, das classes ou estamentos ou grupos sociais que não tinham status social, ou que tinham um status social muito baixo e que não tinham valor na sociedade. Porque, o que isso significa? Bom, isso é o retrato de sociedades antigas aristocráticas, onde as pessoas de mais alto valor eram aquelas que não trabalhavam. Elas viviam do excedente produzido pela ralé que trabalhava. E, portanto, o trabalho era algo extremamente mal visto, porque quem trabalhava eram pessoas de baixo status, sem valor social. E isso mudou? Essa é uma questão importante. Mudou em termos. Ideologicamente mudou, tá? Mas ainda hoje a gente sabe que muita gente que trabalha, especialmente quem ocupa os trabalhos braçais, é considerado ralé, é considerado pessoas de baixo status, de baixo valor e que ganham os menores salários. Então ainda existe muita desvalorização do trabalho. Mas o que aconteceu? Olha ali aquele ócio versus negócio que eu escrevi. Vocês sabem que, por exemplo, as sociedades greco-romanas eram sociedades de alta erudição, né? de uma cultura aristocrática muito abundante, onde o ócio era valorizado. Se vocês observarem na aula de filosofia, os filósofos gregos antigos, eles se dedicavam à contemplação. Ou seja, é o uso produtivo, filosófico, curioso, científico do ócio. E o que é o ócio? Vamos simplificar. O ócio é não fazer nada, né? O ócio é ter tempo livre, é se dedicar ao bel prazer. E o que seria esse não fazer nada? Na acepção grega, romana, é vadiagem? Não. É um ócio que serve para dedicação, para elevação do espírito, para a construção da virtude. Ou seja, as melhores ideias, as pessoas mais nobres, as melhores mentes seriam construídas no ócio, na contemplação, na vida dedicada não ao trabalho, mas à elevação do indivíduo. E isso começa a mudar ideologicamente na Europa, depois da Idade Média, com o crescimento da classe burguesa. A burguesia é uma classe de mercadores, enfim, de comerciantes, de artesãos,
de pessoas que trabalham, enfim, com comércio e até mesmo a questão financeira. Os bancos que surgem nessa época da Idade Média também são uma atividade burguesa. Essa é uma classe que originalmente tinha baixo valor social, baixo status, se comparada à aristocracia dos nobres, dos senhores feudais e dos reis, mas é uma classe que vai crescendo em poder econômico. E a burguesia só faz crescer ao longo dos últimos séculos da Idade Média. Em algum momento ela inverte as regras do jogo e acontecem na Europa as revoluções burguesas, que a mais famosa delas a gente conhece como a Revolução Francesa, porque ela foi a mais radical, rápida e que derrubou o antigo regime feudal aristocrático, criando uma ordem burguesa. Essa burguesia ela tem uma relação diferente com o trabalho. A burguesia valoriza o trabalho, porque ela se constitui enquanto classe, a sua consciência de si, como diria Marx, é uma consciência de uma classe cujo valor está no trabalho. E aí a palavra negócio, que hoje a gente conhece, né, como, enfim, como fazer negociações financeiras e comerciais e tudo mais, tudo que envolve o dinheiro, ela tem essa origem etimológica na negação do ócio. O burguês nega o ócio, porque a virtude humana está no trabalho. As aristocracias, ou seja, as classes mais importantes em termos de poder das sociedades europeias anteriores, desvalorizavam o trabalho e a burguesia passa a valorizá-lo, tá? Isso é muito importante a gente entender a ideologia de formação da sociedade burguesa. A sociedade capitalista, vamos dizer assim, atual, ela é uma sociedade erigida nas revoluções burguesas. Logo, o trabalho é uma ideologia fundante dessa sociedade. Eu não estou dizendo que todo mundo trabalha da mesma forma. Os grandes burgueses, que hoje são investidores, especuladores financeiros, eles não trabalham. Mas, enfim, isso são mudanças que acontecem com o desenvolvimento do capitalismo. E quem trabalha, muitas vezes, nessa sociedade burguesa não tem reconhecimento. Isso também são desenvolvimentos do capitalismo. Tá? Outra coisa importante do porquê que o trabalho ele é muito central na sociologia é que ele é a base dos modos de produção. Simplesmente. Toda vez que a gente tenta entender uma sociedade do ponto de vista econômico, a gente está falando de modo de produção. Ou seja, como uma sociedade faz para produzir, distribuir e consumir a riqueza. E aí a gente pode ver assim, que ao longo da história existiram muitos modos de produção. Tá? Tem um tipo de sociedade que eu estou chamando de forma resumida aqui de primitivas, mas isso abrange muitas formas de produção da vida material. Tá? Se a gente pegar as sociedades indígenas ameríndias, que são os indígenas que viviam aqui na América do Sul, milênios atrás, eles em geral são chamados, né, o Marshall Salins, um grande antropólogo estadunidense recentemente falecido, ele chamava as sociedades daqui de sociedades da abundância. Viviam no meio da floresta, tinham tudo, trabalhavam o mínimo possível e distribuíam de forma igualitária. Tem sociedades primitivas que funcionam no modo cooperativo, ou seja, todo mundo faz e distribui tudo. Não tem dono, não tem propriedade privada. Tem outras mais desiguais, mas enfim, em geral, nas sociedades primitivas, impera uma lógica de produção que não é de propriedade privada, mas de propriedade coletiva. Aí, se nós pegarmos a genealogia das sociedades europeias, a gente está olhando aqui desde um olhar eurocêntrico, que é o olhar como a sociologia do trabalho começou. Se a gente pegar a etimologia das sociedades europeias, a genealogia do trabalho das sociedades europeias desde a antiguidade, a gente vai evoluir, vai passar dos modos de produção escravista, como por exemplo em Grécia, Roma, e a gente pode pegar como um exemplo interessante para pensar essas complexidades o próprio Brasil, colônia, que estava inserido no sistema capitalista global, mas o modo de produção interno era escravista. Pelo menos a parte mais importante da economia brasileira, que era a produção
de monocultura para exportação, ela era feita através de trabalho escravo negro, indígena primeiro e depois negro. Tá? Então, o modo de produção escravista é um modo onde, em primeiro lugar, já está bem estabelecida uma hierarquia social entre classes superiores e classes inferiores, e os senhores, eles detêm a posse, a propriedade de quem trabalha, que é a forma talvez mais vil, vamos dizer assim, de organização do trabalho, porque as pessoas são coisas no seu sentido mais total, né? O modo de produção feudal, que ele abrange a descentralização política que a Europa experimentou na Idade Média, ele tem uma certa diferença em relação ao escravismo. Porque, por exemplo, assim, o trabalho servil nos feudos, ele, de alguma forma, ele é parecido com o trabalho escravo, mas aqueles trabalhadores não são propriedade do senhor. Tudo que eles utilizam para trabalhar, as terras que eles usam para trabalhar, grande parte da produção deles é sim propriedade do senhor feudal, mas as pessoas não são. Além do que, na Idade Média também existiam campos comunais, ou seja, camponeses que trabalhavam de certa forma livres do domínio de determinados senhores. E o capitalismo, como último modo de produção que eu coloco aqui, ele vai trazer uma grande inovação, que é a relação entre capital e trabalho assalariado. O capitalismo, como uma ideologia burguesa, ele parte de um suposto ideal de liberdade. Todos são livres. Essa é um pouco a máxima capitalista. Todo mundo é livre, até o trabalhador mais explorado, até o morador de rua, em tese, é livre. Mas acontece que algumas pessoas detêm a propriedade dos meios de produção, as riquezas, tem pessoas que acumulam e outras não têm nada. E essas que não têm nada vendem sua mão de obra e, em troca disso, recebem um percentual em dinheiro, é monetário, é algo que é calculável. E aí está estabelecida a relação de trabalho, que é do trabalho assalariado, que lá no início do capitalismo eram os operários, e hoje isso se complexificou, tá? Isso é um pouco o que a gente vai ver, o processo a partir do capitalismo, nas próximas aulas, tá? Então, ainda neste tópico, junto com este vídeo, eu trago para vocês um vídeo onde as visões de Marx, Durkheim e Weber sobre o trabalho vão ser abordadas, tá? E aí a gente fecha esse primeiro encontro. Lembrando, obviamente, que o Marx ele vai trabalhar com a questão do conflito entre capital e trabalho, a desigualdade de classes e a necessidade de consciência da classe trabalhadora, do seu papel político, para derrubar a ordem capitalista por ela ser hierárquica e desigual e exploradora. O Durkheim, por sua vez, ele vai trazer uma outra percepção, que é a do trabalho como uma forma de produção de solidariedade social, e de que seria necessário que todas as pessoas cumprissem a sua função social para a sociedade ter um melhor funcionamento. E por fim, o Weber vai trazer uma visão até mais, vamos dizer assim, cultural do trabalho, onde ele mostra, do ponto de vista da sua sociologia da ação, que a lógica economicista de entender o trabalho no capitalismo ela não é suficiente. Ele vai encontrar lá na religião, na ética protestante, e na sua valorização do trabalho e da ascese, as formas culturais que deram origem ao trabalho burguês e ao espírito do capitalismo, que é o que ele chama. Mas isso vocês vão ver melhor no vídeo que segue-se a este. E as últimas aulas, as 3 próximas aulas, elas são dedicadas a estudar a parte mais importante deste conteúdo, que são os processos históricos de reestruturação produtiva do capitalismo. Desde o século XVIII e XIX, mas principalmente o século XX e hoje. Tá? Então, assim, se nós formos observar a estrutura industrial do capitalismo, ela surge como uma espécie de inovação tecnológica das corporações de ofício medievais, que eram aquelas fabriquinhas onde os artesãos produziam coisas, roupas, cerâmica,
calçados, entre outras coisas. Esse trabalho era o trabalho manufaturado. Era o homem ou a mulher e sua agulha, seu instrumento simples produzindo na manufatura. Com total controle do trabalho, porque quem fazia era ele ou ela, sabia o tempo, sabia a forma de fazer, quando começava e quando parava. Só que a indústria, que ela vem numa conjunção entre essa forma de trabalho e as inovações científicas e o investimento burguês, as indústrias elas vão trazer a inovação da máquina, que é o que Marx chama de trabalho morto. Que é um trabalho que, enfim, a máquina, tu pode botar ela a trabalhar, ela vai continuar trabalhando. Ela não tem fome, ela não tem sede, ela não recebe salário. É um trabalho sem vida. E, portanto, não está sujeito a contradições sociais. O trabalho fabril esse industrial, que é o que surge na Revolução Industrial, é chamado de maquinofatura, né? Que é a relação do trabalhador com a máquina e essa máquina controlando muito mais a dinâmica do trabalho, aumentando a produtividade, logo aumentando os lucros. E esse é o trabalho da primeira Revolução Industrial, esse é o trabalho que abrange ainda o século XIX, já com mais inovações, mas que vai se transformar muito no século XX, principalmente durante e depois das guerras mundiais. E aí, a gente entra nesses termos que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez, e isso vocês vão ver nas aulas que eu vou trazer. O segundo encontro, ele já é o segundo tópico, tá? Deste bimestre. Ele já é dedicado a falar sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, que são as grandes inovações tecnológicas do trabalho capitalista no século XX. Só para contextualizar, Taylorismo é uma espécie de administração científica do trabalho. É isso, é uma forma de administração científica do trabalho, onde inovações foram implementadas para maximizar a produtividade, para controlar os trabalhadores e para controlar os processos produtivos. Então, só para dar um exemplo, em vez de uma pessoa ficar lá fazendo todo um bem, a indústria ela é transformada para que isso seja feito em partes por pessoas diferentes e aí o trabalho seja mais ágil. E o trabalhador não possa controlar. Um trabalhador não possa controlar. Vai ter lá um fiscal, que vai ter um relógio, e a produção ela vai ser... O salário ele vai estar adequado à produtividade, certo? Essa inovação do Taylorismo, que começa primeiro nos Estados Unidos, ela vai se tornar hegemônica na produção industrial dos países capitalistas mais desenvolvidos do início do século XX. E ela vai evoluir para o Fordismo, que já inclui uma série de avanços tecnológicos, né? O Fordismo, esse nome vem da fábrica da Ford, que foi uma das primeiras grandes indústrias automobilísticas mundiais, e ele é caracterizado, por exemplo, pela introdução da linha de montagem, ou seja, toda uma linha de produção industrial dominada pela máquina. E aí o trabalhador não tendo controle nenhum mesmo do tempo, ele sendo mais uma peça na engrenagem. E isso tem como representação cinematográfica mais conhecida o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Tá? Só que, e aí, claro, tem as consequências sociais do Fordismo, como produção em massa, logo consumo em massa, estado de bem-estar social, um estado mais forte, provendo serviços básicos para esses trabalhadores que vão desenvolver uma sociedade de consumo. Só que após os anos 70, a partir dos anos 70, esse modelo ele entra em crise produtiva, porque o capitalismo que experimentou no pós-guerra 30 anos de grande crescimento, ele começa a ter crises de lucratividade. Crises assim que são cíclicas no próprio capitalismo. Como a crise de 2008 que nós tivemos, por exemplo, e a crise atual também. E aí o que aconteceu nos anos 70? A partir das ideias desenvolvidas no Japão, principalmente aplicadas na Toyota, ou seja, outra fábrica, a gente vai ter acréscimos tecnológicos, como, por exemplo, não trabalhar mais com produção em série, mas trabalhar com produção sob demanda.
Modelo just in time, onde as coisas, as matérias-primas entram no exato momento da produção e logo em seguida a produção sai. Produção mais customizada, produção mais automatizada, ou seja, com tecnologias de automação industrial muito mais eficientes que não existiam. E aí o toyotismo ele vai dar origem a um tipo de, vamos dizer assim, sociedade mais individualizada, mais acelerada e de trabalho menos regulado conforme a vigência de um estado de bem-estar social, mas, pelo contrário, a uma sociedade neoliberal com desregulamentação das relações comerciais e com desregulamentação do trabalho também. E esse é o modelo que foi hegemônico dos anos 70 em diante, que foi exportado, que na verdade que se consolidou pelos Estados Unidos e pela Inglaterra e depois foi consolidado no restante da Europa e depois nos países periféricos, de certa forma. Claro que depois continuaram coexistindo formas de trabalho fordista, mas a tendência foi esse desenvolvimento toyotista. E isso foi radicalizado no final do século. No final do século XX, o toyotismo já era hegemônico, mas no século XXI a gente começa a entrar, e aí com grande influência das revoluções tecnológicas digitais, da informática, a gente entra nesse trabalho que já era chamado lá nos anos 70, 80 de pós-industrial, e vocês vão entender depois por que ele está entre aspas, e hoje ele é considerado em larga medida pós-industrial, que é o trabalho digital de uma sociedade já do ponto de vista político e econômico neoliberal pelo mundo todo, e esse neoliberal ele tem a ver com a diminuição das funções do Estado, com a privatização dos serviços, inclusive saúde e educação nos países mais radicais, mas é uma conjunção também de alta tecnologia, de um trabalho precarizado, de uma destruição do emprego, que é o que a gente vê hoje como horizonte, como realidade e como horizonte. Porque o toyotismo, o taylorismo, o fordismo e o toyotismo, eles ainda estão muito voltados para uma sociedade industrial, que é a sociedade da fábrica, dos operários. Mas a importância desse trabalho no Ocidente diminuiu, foi substituído em grande parte pelo trabalho de serviços, que ele não é produtivo, porque o que produz riqueza é o trabalho primário, campo, agricultura, e o trabalho industrial secundário, que produz bens, enfim, geladeira, carro, computadores. O trabalho de serviços, que hoje ele é predominante no Ocidente, ele não gera riqueza. E isso foi chamado já a partir dos anos 80 por vários sociólogos como sociedade pós-industrial. E vocês vão ver na terceira aula um vídeo que eu trago, um autor chamado Ricardo Antunes, questionando o uso desse termo. Na verdade, o trabalho industrial continuou existindo, mas ele foi delocalizado para a periferia do capitalismo, para países que passaram a produzir, sei lá, exemplo, a gente pega uma Nike como uma empresa que tem o seu ponto de acumulação, o ponto final da cadeia produtiva nos acionistas que moram na Europa, nos Estados Unidos. A gente vai ter a sede que produz design nos Estados Unidos, mas as fábricas da Nike estão lá no Sudeste Asiático com pessoas trabalhando em condição miserável, ganhando uma miséria, mas ainda assim existe esse trabalho industrial. O pós-industrial se refere a uma espécie de deslocamento das indústrias dentro da ordem capitalista para a periferia, enquanto os países chamados de primeiro mundo, ou países desenvolvidos, consolidaram uma sociedade mais voltada para os serviços. Mas o fato é que hoje o capitalismo ele está, o trabalho, aliás, no capitalismo, ele está atravessando uma série de problemas, de crises, porque cada vez mais ele está precário. Essa é a questão. Hoje a gente vive numa sociedade que não oferece garantias de futuro. Hoje a gente vive numa sociedade que é a do empreendedorismo de si, da uberização do trabalho, que eu vou trazer para vocês ali, onde se confunde a ideia de trabalhador precário com empreendedor. Por exemplo, empreendedor é alguém que não trabalha para outra pessoa, obviamente, mas que tem uma capacidade
de geração de riqueza relativamente, não vou dizer segura, porque quem empreende sempre tem risco, mas assim, relativamente abundante. E hoje a gente fala de empreendedor como uma pessoa que, sei lá, faz trufas para vender na escola. Isso não é empreendedor, isso é um trabalhador precário, porque ele não gera condições de sustentar uma casa, por exemplo. A ideia de empreendedorismo não deveria ser vista dessa forma, mas isso é ideologia neoliberal que eu não vou trabalhar aqui com vocês agora, tá? Então, só ver quanto tempo nós temos de aula. Já estou em 30 minutos. Enfim, para encerrar, neste bimestre a gente vai trabalhar com o trabalho como categoria central da sociologia, passando nas próximas aulas pela visão de Marx, Durkheim e Weber sobre o trabalho e pelas reestruturações produtivas do sistema capitalista, vamos dizer assim, do final do século XIX para cá. Então, na próxima aula, Taylorismo, Fordismo. Aliás, junto com este vídeo, tem o vídeo sobre Durkheim, Marx e Weber. Na aula seguinte, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. E nas duas últimas aulas eu trago para vocês 2 vídeos do Ricardo Antunes falando sobre a questão do trabalho atualmente no seu livro O Privilégio da Servidão, mais um vídeo meu de uma aula que eu dei para os 4º anos, mas que cabe igualmente aqui para vocês, onde eu questiono a ideia de sociedade pós-industrial e questiono também a ideia de que o trabalho é uma categoria ultrapassada. E na última aula eu trago um vídeo para vocês sobre a uberização do trabalho. E aí a gente encerra esse conteúdo. Tá bem, gente? Façam as coisas com calma. Eu vou dar mais prazo, não se preocupem. E foi um prazer ter trabalhado com vocês esse ano, ainda que tenha sido à distância. Espero vê-las bem ano que vem no IFE, sem pandemia, ou que a pandemia ela não nos assuste ano que vem, tá? Um beijo, bom final de ano para todas, bom final de ano para todos. E fiquem muito bem.